Não te punhas a embalar o povo, como a criança que tarda a adormecer. Atirava-lhes à cara as palavras abruptas, com o rosto incorruptível, por marés de ferrugem e gestos de morrer. A tua fronte vasta tornava-os mais pequenos. Nela despertava o susto das mães familiares. O trigo parco dos homens nas tabernas que te olhavam ingênuos, vendo a seara crescer. Ao colo dos pais, os meninos sorriam e os velhos viam coisas saltar dos teus cabelos. Mas eras tu que soltavas a vida amarrada a um poste, como um burro de carga, a vida desavinda que os enraivecia e que lhes dava um coice na pança saciada. Aqui perde-se tempo a trabalhar as lendas, mas o teu rosto não pode adormecer sobre a toalha tépida que tece a tua ausência, onde derrama o choro e os outros vão beber. Porque o teu pulso não suportava a febre e erguia-se no ar como um pássaro agudo que respirasse os ventos antes de partir. Sobre o ladrar dos cães, a tua voz alteia como a papoula que o tempo não desfolha. A coluna de fogo que cai sobre a alcateia. És um lagar imenso, onde as uvas fermentam sob os pés descalços e vivos da memória. És a boca que a história utilizou por boca, o corredor onde o orvalho cresce entre a juventude e os homens se passeiam com o trigo na cintura. Neste lugar de inverno, lembramos-te de ti como quem desperta. Ninguém aqui precisa de recuar no tempo, nem das sereias que engolem no voeiro. Ninguém aqui suporta que tu voltes como um desejado, com o seu cortejo de rotas feiticeiras que gritem pelo teu nome junto aos becos do mar, com as suas ruas gordas de saudade e preguiça. Teu nome está de pé como um mastro de cal rubra. Estás aqui, entre nós, no meio do teu país. Connosco vais contigo, porque o povo assim o quis. Muito obrigado. Vou agora passar a palavra a Vítor Ranita. São muitos os trabalhadores que o conhecem bem. Trabalhou como operário em várias empresas e mais tarde como agente de médicos na Alumínio. Foi presidente dos sindicatos metalúrgicos, coordenador da União de Sindicatos do Porto e membro da Comissão Executiva da CGTP. Foi cofundador da Universidade Popular do Porto e integrou a presidência do Conselho Mundial da Paz. Foi vereador da Câmara do Porto e deputado da Assembleia da República. Tem desenvolvido, sobretudo, nos últimos anos, vários projetos literários e artísticos. Muito obrigado a todos. Provavelmente não poderei dizer aqui coisas diferentes daquelas que foram ditas, mas digo necessariamente de uma forma diferente, diversa, porque a visão que eu tenho de Vasconcelos foi aquela que alguém de origem operária, a 300 e tal quilómetros de distância, cumprimentando Gonçalves há algumas vezes, em situações de circunstâncias, apreciou o seu papel na Revolução. É, portanto, uma tentativa de mudagem à caracterização desse papel de Vasconcelos que eu aqui vos trago. E dessa forma. A dinâmica de massa que se seguiu ao derrube do regime fascista tornou revolucionários espontâneos muitos portugueses civis e militares que não o fizeram ser. Vasconcelos, porém, participou no movimento das Forças Armadas, almejando mais do que o derrubo do fascismo como condição para se obter o fim das guerras coloniais e as satisfações das reivindicações corporativas dos jovens oficiais do quadro permanente das Forças Armadas. Em engenheiro, Vasconcelos era um humanista. Militar de carreira, foi a negação da mentalidade de casta. Ele sentia como suas as dificuldades da vida e a luta do povo trabalhador. Era um marxista, mas um marxista por convicção, amadurecida na reflexão sobre as injustiças sociais inerentes
ao domínio do capital sobre toda a sociedade. Homenagear Vasco Gonçalves, um dos protagonistas de Abril, na minha opinião, arrasta a necessidade de lembrar, por opostas razões, outros protagonistas e atores segundos no mesmo processo histórico. Entre os mais conhecidos protagonistas do movimento das Forças Armadas, há quem seja enaltecido como estratega da revolta, o que será merecido e importante valorizar. Mas, na ação posterior desta personalidade, não lhe reconheço ideias próprias acerca de um projeto estratégico e consistente sobre a evolução da sociedade do pós-25 de Abril. O que desse alegado estratégia militar guardo de mais recente é a atitude voluntarista inconsequente e o seu revolucionarismo palagroso. Podemos identificar também o protagonismo de militares de Abril conservadores, eventualmente tão conservadores como era a maioria dos membros da Junta de Salvação Nacional. Porém, entre eles é justo sublinhar que houve quem, num momento crítico a futuro da Revolução, optasse pela defesa das liberdades e os direitos democráticos fundamentais, mantendo-se ainda hoje, na minha consideração, como um exemplo de íntegra cidadania. A citação deste tipo de personalidades ganha maior interesse se as compararmos com a atitude de outros mitificados defensores da verdadeira democracia. Aquela democracia que se identifica com os interesses estratégicos específicos do capital norte-americano. Nessa época, e em nome de tal conceito de democracia, a administração dos Estados Unidos financiou o golpe do general fascista Pinochet e, por isso, foi cúmplice da morte violenta do presidente eleito Salvador Allende e da liquidação sangrenta do regime democrático no Chile. Estes são factos históricos que, então de denúncia mundial recente, repudiados pelos democratas da generalidade dos países. Mas tal não obstou a que a administração norte-americana